Bom, pessoal, vamos começar o nosso curso. Sejam bem-vindos, pessoal de casa também, seja muito bem-vindo ao nosso curso de exames laboratoriais. Uma pergunta, só tem enfermeiros? Só, né? Por quê? O curso foi trabalhado e voltado para enfermeiros, mas ele se aplica a qualquer profissional. Porque, na verdade, quando você fala de exames laboratoriais, normalmente alguns de vocês já passou pela seguinte situação. Ou está dentro de uma unidade hospitalar ou unidade de saúde, e alguém está discutindo um caso clínico de um paciente e falando sobre exames. E você tem que entender a conversa para você participar como profissional da equipe multidisciplinar. Às vezes, nessa conversa, alguém fala assim, o paciente tem uma infecção com desvio para a esquerda. E aí você olha e fala assim, o que é infecção com desvio para a esquerda? Aí o cara fala, porque o alt e a ast estão alterados, o dímero D deu alterado, e aí você tem que rapidamente entender aquela conversa para você se inserir no contexto do que está sendo discutido. Esse é um ponto. O outro ponto, quando alguém descobre que a gente é da área de saúde, pega um calhamaço de folhas, bota na tua mão e fala assim, vê como é que eu tô. Né? Esse é um contexto comum. Mas o pior que isso é quando alguém te entrega esse mesmo calhamaço de folhas e fala assim, este é o exame do amigo de uma prima, e é alguém que está longe, nem perto de você está. E o cara fala assim, você não é enfermeiro? E te entrega, como se você fosse mágico. Né? Então são situações que a gente vive no dia a dia. O objetivo do curso ele é claro, e deixo aqui registrado, que ele é o start de um processo que não para mais, porque depois que você entende o exame, tem muita coisa que a gente não vai discutir porque não dá tempo, gente. É muito exame que tem. A gente está indo naqueles que eu chamo... Eu não gosto de usar o nome básico, porque, na verdade, se você entende o que a gente vai discutir hoje, você está muito além do básico. Tá? Mas existe uma série de exames que a gente vai discutindo, e estes exames eles vão servir para, uma vez entendido o que a gente vai tratar nesse curso, você consegue ir além, mesmo quando você olha um exame e fala assim, tá aqui, esse aqui eu não lembrava. Mas aí você vai ler, você já tem um raciocínio dentro de você e você consegue, a partir daí, sozinho caminhando. Então a ideia é essa. Tá? Mas, se entender o que a gente vai discutir aqui hoje, vai ficar muito mais fácil a visualização de exames laboratoriais. E você começa a entender o processo dessa escolha. E eu começo trazendo um ponto importante, tá? Vez por outra, eu também recebo exames. Aí o pessoal manda o exame para mim e fala assim, esse exame aí é do meu pai. Dá para você dar uma olhada? A olhada dá, né? E o que você acha? Precisa de um médico. Por que precisa de um médico ou de um profissional? Porque não dá para você substituir exame físico, história clínica por exame laboratorial. O exame laboratorial é apenas uma peça de várias etapas para você chegar a um diagnóstico, seja de enfermagem, seja médico. Então não caiam na armadilha de tratar qualquer tipo de diagnóstico meramente a partir de um exame. E ao longo da nossa discussão hoje, por exemplo, eu vou citar alguns casos de como o exame laboratorial pode te jogar numa furada. Porque às vezes os valores que vêm ali, nós temos hoje qualidades de equipamentos. Tá? Valores de referência não são uniformes, não existe um valor só para tudo. Cada laboratório trabalha com o seu padrão. Por quê? Porque depende da origem da máquina que está fazendo o exame. E cada máquina tem um padrão do país que ela veio, não são fabricados aqui no Brasil. Então isso tudo interfere. Tanto que eu vou trabalhar com vocês, não valores referenciais. A gente usa um valor referencial para o raciocínio. Mas esses valores referenciais eles mudam de acordo com o laboratório. Né? Particularmente, eu já passei por situações na minha família de pegar exames com alteração, e aí você começa a fazer uma investigação clínica e no final descobre que aqueles valores alterados, o problema era do laboratório. Depois que tu faz um outro laboratório, vem tudo normal. Isso acontece. Então, jamais tratem, né, os exames laboratoriais como uma peça, né, chave e única para diagnóstico. Não, ele é complementar, como o nome diz, exames complementares. Exames de imagem, exames sanguíneos, exames de urina, são todos complementares a um raciocínio clínico.
e sofrem interferências. Os exames sofrem interferência. Mais básico, jejum. Jejum de 8 a 12 horas. O laboratório fala para você, para fazer esse exame, 8 a 12 horas de jejum. Aí o cara chega lá, primeira pergunta que é feita, você está em jejum? Tô. 8 horas? Sim. O cara já diz na cara dele que não está em jejum 8 horas. Ele está mentindo. Por quê? Porque o cara comeu, né, no dia anterior, mas dentro da janela que ele já não poderia comer, e ele come. E como aqui a gente vai hoje tratar de coisas tranquilas, eu já fiz isso. Tinha que fazer um exame de sangue no dia seguinte, cheguei em casa, dia de trabalho e tal, não sei o que, estava com fome, aí eu olhei a hora e falei assim, pô, preciso comer alguma coisa, porque eu vou fazer exame de sangue amanhã cedo, é a única janela que eu tenho, só que, se eu for comer agora, vai dar interferência. Se eu não comer, também dá interferência, gente. Se o jejum for maior que 12 horas, dá interferência. O organismo vai resolver a vida dele. Vai fazer quebra de reservas e você vai ter alteração de exames. Então, assim, não tem muito para onde correr. Aí, como bom enfermeiro que sou, olha a ironia, tá? Abri a geladeira e comecei a escolher aquilo que menos iria interferir no exame. Olha que jirico. Bom dia. Aí eu abro a geladeira e fico escolhendo alguma coisa, né? Aí eu falei, acho que vou comer isso aqui não deve interferir tanto, né? Fiz a ingesta, no dia seguinte, só está em jejum? Claro, jejum. Qual foi o último horário? Porque agora eles perguntam assim, né? Qual é o último horário que você comeu? Aí você já calcula, você já é malandro, você já calcula, você sabe o horário ali, já joga dentro da janela de 8 a 12 horas e fala o horário. Aí ela vai registrar, tudo bem, está em jejum. Aí quando veio o resultado dos meus exames, glicemia. Como eu sou diabético, normalmente eu rastreio diabetes. Como eu sou diabético, como eu sou hipertenso, anualmente eu rastreio diabetes. Aí veio minha glicemia, 105. A minha sempre foi 88. Aí quando eu olhei 105, eu lembrei de eu abrindo a geladeira, comendo um negócio fora do horário. Aí a idiotice. A partir de agora eu tenho que fazer o quê? Repetir o exame. Era muito mais fácil ter ajustado ou refazer o exame. Então, existem os interferentes dos exames, que começam pela própria história clínica e passam por inúmeras outras situações que na apostila eu listei para vocês o que a literatura mostra que interfere em exame. Existem várias coisas, gente. Desde medicamentos, passando por atividade física, porque tem exame que é em repouso, por exemplo, a prolactina, que é uma dosagem hormonal, você tem que deixar a pessoa 15 a meia hora em repouso absoluto. Porque se ela estiver agitada, vai dar pico maior. Tanto que quando chega no laboratório, geralmente fica quietinho, tal, senta, vamos ver, e aí faz o exame depois do pico. Aí você pergunta, está tomando algum remédio? Idoso tem que tomar o maior cuidado. Está tomando algum remédio? Ele, não. Aí puxa aquela lista, né, de remédios que ele está tomando. Isso é o que ele lembra, fora os da propaganda que ele viu e tomou, e não sei o que. E os remédios interferem, né, as indicações, eles interferem nos exames, dependendo do exame que for. Faz a sua pergunta. Vamos lá, a pergunta é interessante. Quando você tem exames laboratoriais que vêm com a informação valor com, valor sem jejum, tá? Se eu não tenho a certeza se o paciente está ou não em jejum, ou não é confiável a fonte de informação, você não tem como avaliar. Você vai usar, e é por isso que eu falo que o exame ele é uma peça dentro de um contexto. Aí você vai avaliar aquilo que você está vendo dentro do conjunto para ver se aquilo ali se encaixa em algum momento. Mas não necessariamente você vai descartar a informação, tá? Ou utilizá-la de forma cega. Então, são situações que, na prática do dia a dia, a gente vai ter que, às vezes, usar muito bom senso, né, dentro da história. Por isso que eu falo, trabalhar com exames laboratoriais está longe de ser uma coisa fácil, porque você tem que entender, por exemplo, eu listei aqui 4 dos inúmeros interferentes que podem levar à alteração de exames, tá? Medicamentos prescritos e não prescritos. Vitaminas e minerais, quer ver uma coisa?
Algumas vitaminas mudam cor de urina, porque o corante que vem no comprimido sai pela urina. Aí o cara vai fazer um exame de urina, apresenta uma urina verde. O cara do laboratório, que está lá analisando aquilo, ele vai buscar a informação se o cara está tomando alguma coisa, porque vem na ficha, quando a pessoa preenche, está lá no sistema. Se ninguém perguntar aquilo, ele vai olhar para aquela urina verde e falar, o que é isso? Ele não sabe. Elementos anormais de sedimentos, a gente vai ver hoje também, elementos anormais de sedimentos pode apresentar pequenas alterações que a gente tem que correlacionar. E às vezes você não consegue correlacionar porque você não tem todos os dados necessários. E é por isso que eu falo que para interpretar exames laboratoriais, você tem que saber, você tem que entender que existem os interferentes. Porque às vezes você está tentando encontrar uma correlação, e eu vou mostrar isso aqui hoje para vocês. Ao longo do curso, vocês vão querer encontrar alteração. O exame está lá e vocês vão ficar buscando uma alteração. Você quer ver a alteração. Porque você quer correlacionar alguma coisa. Aí quando não tem coisa mais frustrante, ainda mais no início, quando você está mexendo com isso de uma forma... Não tem coisa mais frustrante quando tu pega um exame normal. Olha a frase que eu acabei de falar. Né? Você pega um exame normal e tu fica frustrado. Pô, tá normal. Pô, mas tá normal. Que bom que tá normal. Mas você quer ver o quê? Desgraça. Tu quer ver ali doença. Tu quer fazer a correlação e falar, cara... Mas eu também vou mostrar para vocês como uma boa visão de exames laboratoriais salva a vida. Salva a vida, gente. E não é assim forma romântica de falar, não, porque eu vou contar a história para vocês. Tá? Então, os interferentes, vitaminas e minerais são coisas simples do dia a dia que as pessoas tomam. E elas podem interferir, né, em pesquisas de determinadas situações clínicas, inclusive em dosagens de vitamina. Vitamina B12, ácido fólico. Tá? Quando você quer pesquisar determinadas doenças de absorção, que se o cara estiver tomando a vitamina e não te falar, você não consegue correlacionar aquele valor que muitas vezes já vem corrigido no exame, mas o cara tem a patologia. Fitoterapia, que é outra coisa também complicada, porque muitos estudos não avançam nessa parte da fitoterapia, de fazer as correlações, mas fitoterápicos mudam metabolismo corporal e, consequentemente, mudam a correlação de alguns exames laboratoriais. Tabagismo, etilismo, tudo isso muda. O cara bebe álcool no dia anterior ao exame. Aí no dia seguinte aparece com enzima hepática alterada. Porque o álcool agride o fígado. Ah, é uma alteração significativa? Não. Mas quando você olha o exame, olha para a pessoa, aí o cara está lá tranquilo. No dia anterior, caiu dentro. Agora já está recuperado. Meio desidratado, mas está lá. Aí você olha só o exame, é por isso que eu falo, exame laboratorial não é um papel. Tem uma história por trás daquilo que a gente precisa investigar. Então, não cometam o erro de pegar exame sem ver o paciente. É um dos erros mais comuns às vezes, você se expõe profissionalmente ao fazer isso. Quer quebrar o galho da pessoa? Não, deixa eu dar uma olhada aqui e tal. Todas as vezes que me pediram para olhar exame, tá, a gente dá uma olhada e fala, ó, a princípio, tem nada, mas por que fez esse exame? É a primeira pergunta, por que fez o exame? Foi uma rotina, um check-up, ou fez porque tem alguma coisa errada e resolveu fazer o exame? Então, observem que a própria pergunta do porquê fez o exame tem que ser levada em consideração. Porque, particularmente, né, quando é que a gente faz exame efetivamente laboratorial nosso, pessoal? Alguém aqui tem o hábito de, uma vez no ano, fazer check-up? Por que você faz? Só por curiosidade. É uma cultura. É uma cultura. Você que levantou o braço, por quê? Aí já... Não, tá. Aí já tem uma história por trás. Ok. Quem mais levantou o braço? Por quê? Perfeito. Perfeito. O que está sendo colocado aqui? Uma pessoa tem um histórico de já feito um procedimento cirúrgico. A outra tem um histórico de uma alteração, desde novo, que fez o acompanhamento ser necessário. Então, observem que realizar o exame tem sempre uma história por trás. Tá? Dificilmente, existe, tá, gente? Mas dificilmente você vai encontrar pessoas que falam assim, não, eu fiz o exame porque eu já estava há muito tempo sem fazer e resolvi fazer o meu check-up.
Ou ele vai no médico, o médico pede para entender aquela história, ou ele vai chegar e vai falar o seguinte, olha, eu tenho um parente que desenvolveu câncer agora, fiquei preocupado. Aí o cara começa a correr atrás. Mas essa história é o senso comum aí fora? Não. Então, quando alguém tem um exame laboratorial, a primeira pergunta a ser feita é: por que você está fazendo esse exame? O que te levou para que você comece a coletar dados? A interpretação ela já começa entendendo o porquê do exame, para depois você olhar os valores e começar a fazer as correlações que a gente vai aprender. Tá certo? Bom, dito isso, vamos começar efetivamente o nosso curso. Entendendo que, uma vez sabendo que existem vários interferentes, que a gente tem que entender a história do paciente, tem que entender o porquê que foi feito o pedido de exames, o que vai vir numa folha de papel são valores. Mas aqueles valores, gente, eles estão relacionados a órgãos e sistemas de um funcionamento dinâmico. Por que eu falo que é dinâmico? De um dia para o outro os exames mudam. Aí, em terapia intensiva, a gente enxerga isso melhor, porque terapia intensiva o cara faz exames seriados. Às vezes 2, 3, 4 exames num dia, para você poder correlacionar, tá? Então, na atenção primária, o pessoal que vai para a atenção primária e que não pega essa série, é importante sempre levar em consideração o último exame. Mas lembrando que, se o cara fez o último exame no ano passado, de lá para cá já mudou muita coisa. Então, também não vai me servir muito para a análise atual, embora eu possa fazer correlações de históricos que já existiam. Então, sempre é interessante perguntar se tem exame anterior, não para levar em consideração e fazer uma comparação direta, mas para você entender alguma história que já tenha. Por exemplo, foi colocada aqui uma história que é interessante. O ovário policístico pode trazer alterações de prolactina, por exemplo, tá? Mas tumor de hipófise também pode. Então, quando você tem uma alteração de prolactina numa adolescente, por exemplo, você precisa investigar a hipófise, o ovário, em exames e acompanhamentos contínuos, para você enxergar, se não for da hipófise, pode ser o ovário. E em algum momento esse quadro pode estabilizar e parar, ou pode se perpetuar nesse processo. E aí você vai pegar exames anteriores de uma pessoa que faz esse acompanhamento, aí sim, com uma história bem definida, você consegue acompanhar mesmo que eles tenham intervalos maiores, porque você não está olhando e comparando diretamente a mudança de um para o outro, você está acompanhando a história daquele paciente. E sabendo que mesmo que esse exame aqui atual tenha dado um valor diferente, quando eu olho para trás, tá, ele deu um outro valor, esse agora pode ser um pico e no próximo pode vir normal, esse agora pode estar normal e no próximo vir o pico. E aí você cria a história. Alguns laboratórios fazem isso na própria série do paciente. Quando ele faz no mesmo laboratório, ele vai te dando a curva de cada exame que você faz. Então, você tem ali já no traçado do papel que o laboratório te entrega a curva de exames. Tá? Vamos começar pelo mais básico que tem, que é o nosso famoso hemograma, tá, completo. E aí vem uma pergunta, a primeira pergunta. Tá? Só por curiosidade, quem nunca assistiu uma aula minha? Levanta o braço. Prazer, eu sou o professor Valdemir, coordenando o curso, e faço perguntas durante as minhas aulas, as minhas apresentações. Tá? Então, não se assustem. E quem já assiste minhas aulas aqui, quem já é nosso aluno aqui no W, geralmente, quando eu faço as perguntas, dependendo da pergunta, eles me ignoram solenemente, não me respondem. Tá? Então, isso faz parte do processo, já é tudo combinado. Hemograma completo. 2 nomes. Hemograma completo. Existe diferença dos termos? Sim ou não? Não falei que me ignoravam? Me ignoram, não tem jeito. Vamos lá, gente. Na prática, eles são tratados como sinônimos. Porque quando você fala hemograma completo, o que significa? Significa que você está analisando, né, a série vermelha, hemácia, hemoglobina, hematócrito e o índice de hemácias, que a gente vai descobrir o que é. Tá? E mais o leucograma, leucócitos e suas subdivisões. Isto é o hemograma chamado completo. Antigamente se falava assim, hemograma e hemograma completo. Mas na prática sempre se fazia o completo.
e acabou virando um sinônimo. Então, hoje as pessoas fez um hemograma. Na verdade, ele está falando que fez um hemograma completo, porque quando vem, já vem lá a série vermelha e a série branca. Tá? Então, eles são tratados como sinônimos. Mas, se você pegar um livro mais antigo, teria diferença entre o termo hemograma e o hemograma completo. Hoje, na prática, diferença mais nenhuma. Tudo bem até aqui? Ok? Então, vamos começar a entender o que é esse hemograma completo, que trata das hemácias, hemoglobina, hematócrito e índice de hemácias. É a primeira parte que vem logo abaixo do cabeçalho do exame. E aí depois vem a série branca, a chamada série branca, que são os leucócitos, granulócitos e agranulócitos, e depois as plaquetas. E aí você fecha a primeira linha de raciocínio. Série vermelha, hemácias. Tá? Hemácia, hemoglobina, hematócrito e índice de hemácia. Série branca, defesa do organismo. Hemácia, transporte de oxigênio. Série branca, defesa. E plaqueta, coagulação. Então você já trabalha 3 pontos importantes, que é transporte de oxigênio, defesa orgânica e coagulação sanguínea. Tá? Coagulação sanguínea, entendendo a análise meramente pela plaqueta, porque existe o coagulograma, que a gente também vai ver que é uma outra parte específica e aí muito trabalhada, em especial em pré-operatório de cirurgias, okay? Ou de procedimentos cirúrgicos. Bem, dito isso, vamos começar a trabalhar e aí eu vou contar uma história para vocês ao longo do curso. Então ela vai acompanhar a gente ao longo desse curso. Eu vou trazendo alguns casos clínicos, todos reais, tá, gente? Todas situações clínicas reais. Caso 1, paciente de 63 anos, sexo masculino. Por que é importante dizer que é masculino? Porque vários exames laboratoriais você vai ter diferença entre mulheres e homens, valores para mulheres e valores para homens, tá? Sexo masculino, com queixa principal de febre, 39, apresentando sinais de desidratação, oligúria, dispneia e dor abdominal. A família relata intensos episódios de vômitos e náusea, diminuição de apetite, está hipocorado, prostrado e adinâmico. O hemograma completo apresenta-se da seguinte forma. E aí vamos avaliar a primeira leva de informações para depois a gente voltar. E é isso que aparece no hemograma. Hemácias, 4,38 milhões, hemoglobina 12, hematócrito de 37,5, VCM de 85,6, HCM de 28,8, CHCM de 33,6 e RDW de 14,8. Aí vem o detalhe. Quando a gente começa a falar de hemácia, ok. Hemoglobina, ok. Hematócrito, ok. VCM, o que é isso? HCM, CHCM e RDW. Então, observem que aqui embaixo já é o diferente. Para muitos, tá, gente? E certamente eu não vou perguntar para vocês o que é isso aqui, porque se vocês soubessem, vocês não estariam aqui. Vocês estão aqui para entender essa análise completa. E cada uma dessas coisas aqui tem um papel importante desde que se correlacione com a história do doente. Porque nem toda a informação que está no hemograma ela vai ser útil para você naquele momento. Então, por exemplo, uma hemácia dentro dos valores normais não significa necessariamente que o cara não tenha problemas. Até porque o nosso organismo tem mecanismos compensatórios, ele compensa. Então, a gente precisa entender, né, o momento que o paciente está e a clínica. E por isso eu começo sempre mostrando o caso clínico. Um paciente com febre, desidratado, hipocorado, com um quadro a esclarecer. E o exame laboratorial solicitado trazendo esses resultados. E aí, na sequência, é o hemograma completo. Saímos da série vermelha e viemos para a série branca. Leucócitos de 23.500, basófilo 0, eosinófilo 0, metamielócito 0, bastões 9%, segmentados 78, linfócitos 10, monócitos 3, plaqueta de 169 mil e VPM de 9,5. Aí vem as perguntas, né? Leucócito ou célula defesa? Mas o que o basófilo me mostra? O que o eosinófilo me mostra? O que o metamielócito me mostra? Bastões, o que é isso? Então é essa análise que a gente começa a aprender e a lembrar e a relembrar a partir de hoje com o curso. Então a ideia é, mais à frente, quando vocês olharem para cá, e essa é uma apresentação inicial, vocês poderem falar assim, caramba, primeira vez que ele apresentou eu já não sabia, agora eu já estou entendendo melhor
essa análise. E é exatamente esse perfil que, ao terminar o curso hoje, vocês vão olhar e vão sair daqui falando assim, eu preciso encontrar um exame de sangue, né? Eu preciso ver resultado de exame para eu treinar, porque a ideia é essa. A partir dali, pega os exames e começa a dar uma analisada. Se tiver dúvida, vai fazer contato comigo, aí é mó barato, depois do curso eu começo a receber pedido, Valdemir, tem essa história, qual é a história do paciente? Não sei. Falei, cara, a primeira coisa que eu falei do curso tem que saber a história, né? Então lembra sempre da história. Bem, bastões, o que é isso? Bastonete. Células jovens de quê? Segmentado, o que é? RDW. Não, VPM. Aí repara, plaqueta. Não, plaqueta eu sei. Eu sei. Então observem, gente, que o hemograma completo, ele disseca. Ele sai da informação macro e vem para a informação micro. Então é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora. Tá? Uma primeira apresentação só para mostrar para vocês como tem informações aqui que são interessantes e que a gente precisa começar a correlacionar. Bom, índice de hemácias. Índice de hemácia você vê no hemograma através daquelas siglas VCM, CHCM. Isso é o chamado índice de hemácia. E o índice de hemácia, ele é o volume corpuscular médio, que é o VCM, tá? Concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM, e hemoglobina corpuscular média. Só para trazer a sigla, porque, na verdade, no hemograma não vai vir escrito o nome, vai vir só a sigla. Vem assim, VCM, CHCM e HCM. E isso é chamado índice de hemácia. Mas observa, nós estamos falando de quem? Da hemácia. Nós estamos estudando a hemácia em relação ao seu tamanho, ao seu peso e à concentração de hemoglobina que tem nela. E isso tem um papel direto ligado a transporte de oxigênio. Aí a gente vai começar a entender que o índice de hemácia ele é muito importante em paciente anêmico. Tá? A correlação vai ser sempre para o paciente anêmico. Quando ele está em diagnóstico ou quando ele está em tratamento, que a gente vai acompanhar se esse paciente está melhorando ou não. Tá? Mas isso aí a gente vai voltar a falar deles.